Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você que tá na luta para perder peso, mas não tá vendo o resultado. Você sabia que tem 4 coisas que passam desapercebidas que você pode estar fazendo, 4 erros que são muito comuns e podem botar tudo a perder? Fica comigo até o final, você não vai querer perder esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tá aí na luta para emagrecer, às vezes é uma luta mesmo, a pessoa tenta e não tem resultado, o resultado que ela esperava ter. Compartilha esse vídeo, às vezes pode ajudar muito alguém que tá precisando de mais força aí para atravessar esse momento. Vamos começar, eu quero falar com você sobre os 4 principais erros que a grande maioria das pessoas faz com relação ao emagrecimento, que acaba desmotivando, desanimando, aí fala, ai, poxa, não tá dando certo, vou desistir, isso é muito difícil. Não, vê só se você tá fazendo algum deles. Primeiro grande erro que muitas pessoas fazem, eu diria que quase 100% das pessoas fazem, é subestimar a quantidade de calorias que você consome. O que eu quero dizer com isso? Você achar que consome menos calorias do que, na verdade, você consome. É muito comum isso acontecer, as pessoas falarem pra mim, Patrícia, eu acho que eu tô consumindo 1.200, 1.300 calorias, por que eu não tô conseguindo emagrecer? Quando a gente vai analisar a dieta, às vezes a pessoa tá consumindo 2.500, 2.700 calorias, é uma diferença mais que o dobro às vezes. Impressionante. Tem até um programa que passa na TV por assinatura de uns detetives de comida. Quando a pessoa tá com muita dificuldade para emagrecer, colocam como se fossem uns detetives atrás dela com câmera escondida, pessoas seguindo, anotando. E aí eles perguntaram para a pessoa, quanto você acha que consumiu hoje? 1.000 calorias. Quando eles vão ver lá, eles se lembram que às vezes comeu um pedaço de chocolate do namorado, da esposa, comeu um pedaço daquele biscoito que o pessoal do trabalho tava lá confraternizando. Eu peguei só 2zinho, não tem problema nenhum. Sem contar nas calorias escondidas, né, gente? Porque às vezes aquele ketchup, maionese que você coloca nos alimentos, aquele molho de salada que parece ser super saudável, tudo isso pode acrescentar caloria escondida para você que te faz subestimar. Então existem 2 formas de você conseguir saber que você não vai subestimar o que você consumiu. Primeiro é você seguir estritamente aquilo que você se propôs a comer. Se você se propôs a comer 1.200 calorias, saiba que você não vai poder sair daquilo. Tenta se organizar com relação a isso para não comer extras. Um biscoito, um chocolate, um suco, nada que esteja fora do seu planejamento inicial. Outra ideia que funciona ainda mais, mas requer um pouquinho mais de planejamento, disciplina mesmo, é você fazer um diário alimentar. Esse diário pode ser tanto no papel, por exemplo, acordei, comi isso, bota lá no diário. Ou pode ser naqueles aplicativos do celular. Hoje em dia todo mundo vive com o celular o dia inteiro. Acaba sendo até mais prático de você inserir os dados. E ele tem um benefício ainda maior de gente mostrando quanto tá de caloria, quanto falta para você já ir se planejando no restante do dia. Então, essa dica pode te ajudar bastante. Isso não quer dizer que você vai ter que viver o resto da vida pesando, medindo, vendo certinho, botando no aplicativo. A ideia não é essa. É só para no começo você começar a visualizar mesmo o quanto aquilo reflete para a sua realidade, para o talher da sua casa, para os utensílios, porque às vezes até uma colher de sopa pode variar muito de pessoa para pessoa. Então é bem interessante você já ter esse primeiro momento em que você saiba certinho o quanto aquilo representa para você, para te ajudar a emagrecer. Outro erro muito comum mesmo é a pessoa achar que gastou mais energia durante o treino, mais calorias, ou então a pessoa pensar, poxa, gastei muito aqui, tô muito cansado, esse treino de hoje foi puxado, vou compensar no meu almoço, no meu jantar, na refeição que faz depois do treino, no shake, enfim, não sei o que você come, e acaba comendo muito mais do que deveria, e acaba que fica igual o que você perdeu de caloria, ou até você come mais do que você gastou. Então, você fica correndo atrás do rabo, porque você vai e treina muito tempo, mas na hora que você tem que fazer uma reflexão adequada, você repleta muito mais, com muita caloria, e acaba ficando no 0 a 0 ou até consumindo mais calorias. Isso de fato acontece, gente, então cuidado com isso. Um outro erro muito comum que desanima muitas pessoas é não pensar no que a gente chama de composição corporal. A gente, quando se pesa, não é só gordura. Tem músculo, tem osso, tem líquido,
tem os órgãos, enfim, tem muita coisa que representa aquele número da sua balança. E pode ser que você se pese depois de treinar uma semana, por exemplo, você não treinava há muitos anos, ou você nunca treinou praticamente, ou ficou um tempão sem treinar e tá voltando. E aí você começa a se dedicar, faz tudo certinho, academia, e se alimenta bem, bebe bastante água, dorme cedo, e aí você vai se pesar depois de uma semana, você ganhou um pouquinho de peso, e aí acabou, a pessoa fica super frustrada, ai meu Deus, isso é muito difícil, ao invés de emagrecer eu tô engordando, mas esquece que ela pode estar substituindo o tecido gordo pelo tecido magro, de muscular, que é muito mais denso, muito mais pesado. Então, esse é um ponto muito interessante. Para você saber isso de uma forma mais fidedigna e tranquila de fazer em casa, o ideal é que você tenha uma fita métrica e escolha algumas áreas para você se medir. Pode medir a cintura, pode medir o quadril, pode medir o braço, pode medir o peitoral, pode medir a perna. Escolhe umas 3 ou 4 áreas por semana, porque, por exemplo, se você está treinando muito bem, o seu peso está igual ou subiu, e o seu braço aumentou e a sua circunferência abdominal diminuiu, um bom sinal para você. Então, na verdade, a gente tem que analisar melhor a sua composição corporal para não ficar frustrado somente com o peso da balança. E ainda nessa mesma linha de antropometria, de você se medir, acompanhar os resultados, é a pessoa que não se pesa direito. Existe sim se pesar errado. Quando a pessoa, por exemplo, um dia se pesa de manhã, outro dia se pesa de tarde, um dia se pesa com calça jeans, outro dia se pesa de vestido ou de tactel. Isso existe. Existem as pessoas também que, vou começar a dieta. E segunda-feira se pesa, depois daquele final de semana horrível. E aí se pesa na outra quinta. Aí fala, poxa, legal, emagreci. Aí escorrega um pouco no fim de semana. Aí se pesa domingo. Aí pra acabar, né? Porque aí às vezes tá com mais peso do que na pesagem anterior daquela. Então, o ideal é que você eleja um dia por semana para se pesar. Idealmente pode ser uma quarta, uma quinta-feira, uma sexta-feira de manhã, enfim, né? Um dia que você já vem mantendo uma constância com relação à sua alimentação, ao seu treino, à sua hidratação, ao seu sono. Pesa sempre de manhã, acorda, faz as suas necessidades básicas, fica sem roupa em casa e se pesa, porque você vai ter um parâmetro para comparar certinho toda semana e não ficar frustrado. E você agora conta para mim aqui embaixo, qual desses erros você estava cometendo e não vinha percebendo? Tem algum outro erro que você percebeu que você fazia no processo de emagrecimento? Para complementar mais esse nosso vídeo, se tiver, bota aqui embaixo, eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessas informações. Vamos juntos aí você ampliar a nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. E tá falando em um ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho um vídeo novo todos os dias. Você não vai querer perder. Boa forma, saúde e nutrição e muitas receitas interessantes. Até a próxima. Tchau, tchau.